Projeto de uma instalação de bombeamento básica, Raimundo Ferreira Inácio, aula 3. Nessa aula sintetizamos a cinemática dos fluidos para um escoamento em regime permanente. Mas o que é isso? Bom, o regime permanente é aquele onde as propriedades não mudam com o tempo e os níveis de reservatório são considerados constantes. Grandes ou pequenos, esses níveis de reservatório serão considerados constantes. Grandes, quando a quantidade de fluido que eu retiro não é significativa para mudar o nível do reservatório. Quando ele for pequeno, a quantidade de fluido que é retirada tem que ser igual à quantidade que é reposta. Nessa situação, o nível do reservatório vai permanecer constante. Vamos agora recordar o conceito de vazão e velocidade média do escoamento. Ora, vazão era o volume dividido pelo tempo, V sobre T. Só que eu não consigo usar essa definição para dimensionar tudo. Por este motivo, vamos também definir a vazão como sendo a velocidade vezes a área. Essa área é a área da seção formada pelo fluido. E esta velocidade é a velocidade média do escoamento. É aí que surge o alemão que vá. Isso mesmo, mas eu só vou com a velocidade média. Lembre, vazão é velocidade média vezes a área. Uma expressão importante para dimensionamento de tubulação. Outro ponto importante seria a classificação do escoamento em função do deslocamento transversal de massa. Essa classificação acaba sendo importante tanto para a determinação da velocidade média do escoamento como para o dimensionamento das tubulações. E quem a idealizou foi Reynolds. Reynolds fez um estudo relacionado ao deslocamento transversal de massa de um dado corante que ele injetava no escoamento. A bancada atual pode ser caracterizada assim: eu tenho um reservatório, tenho água, tenho um reservatório com corante diluído. Importante esse nível desse reservatório menor do corante ser mais alto do que da água para que ele possa ser inserido no escoamento. Ele vai ser inserido através de uma agulha e aqui eu vou ter um tubo de vidro para visualização desse corante. A torneira, e aqui eu vou determinar a vazão. Coleto um volume e cronometro o tempo. Com a torneira com uma abertura muito pequena, eu vou ver um filete contínuo. Quando esse filete é contínuo, eu falo que eu tenho escoamento laminar. À medida que eu aumento a vazão, aumento a abertura da torneira, esse filete começa a ondular, podendo caracterizar o escoamento de transição e pode até mesmo desaparecer em função da concentração usada no corante. Nesse desaparecimento, nós vamos ter os turbilhões, aí eu terei o escoamento turbulento. Ora, eu não vou injetar corante para visualizar se o escoamento é laminar, transição ou turbulento. Por esse motivo, usamos um número adimensional que foi idealizado por Reynolds, chamado número de Reynolds, para a sua classificação. Esse número de Reynolds é calculado como sendo a massa específica do fluido que escoa, vezes a velocidade média do escoamento, vezes o diâmetro hidráulico, dividido pela viscosidade dinâmica. Ou a velocidade média do escoamento, vezes o diâmetro hidráulico, dividido pela viscosidade cinemática. E aí nós vamos ter o escoamento laminar, um filete contínuo, e o escoamento turbulento, o filete já se dissolvendo, ou dissolvido em função da concentração que ele foi preparado. Vamos falar um pouquinho sobre o escoamento laminar. Aqui nós temos uma foto do laboratório que mostra o filete contínuo observado no tubo de vidro. Ora, o deslocamento transversal de massa realmente é desprezível. Nessa situação, Reynolds vai ser menor ou igual a 2000. Um conduto de seção transversal circular e forçada vai apresentar a velocidade máxima no centro, junto às paredes internas, velocidade nula, pelo princípio de aderência. E aqui o diagrama de velocidade representado por essa expressão, já que ele é uma parábola. Eu teria que a velocidade real seria a velocidade máxima, 1 menos R sobre R ao quadrado. O que seria o R? É onde eu localizo o ponto em questão. E o que é o R? Raio interno do conduto. Eu estou vendo que o R varia de 0 a R. Importante aí lembrar que a velocidade média seria 1 sobre a área integral do limite 1 ao limite 2 da função, no caso essa função, vezes 1dA. Ora, como é um conduto de seção circular e forçado, a minha área do fluido, da seção formada pelo fluido, coincide com a área da própria seção. Então seria πr ao quadrado. O meu dA seria 2πr dr e o R variando de 0 a R. Colocando essas condições da área do dA e da função, na minha integral eu vou tirar que a velocidade média para o escoamento laminar em um conduto de seção circular e forçada igual à velocidade máxima sobre 2. Já no escoamento turbulento, eu tenho a predominância do deslocamento transversal de massa. Nesse caso, se eu observar no tubo, ele inclusive desapareceu. Agora,
como que eu podia provar que eu estou injetando? Ora, aonde eu coleto o meu fluido com a proveta para determinação da vazão, essa proveta vai sair rosada. Então está provando que eu estou injetando o corante. Só que o turbilhonamento foi tal que ele foi diluído no escoamento. Nessa situação, o Reynolds é maior ou igual a 4.000. E no caso do conduto ser forçado em seção circular, eu teria que a velocidade real seria a máxima vezes 1 menos R1 sobre R1 elevado a 1 sobre N. Esse N, na verdade, varia de 5 a 10. E o mais comum, tanto para a hidráulica, como para o fenômeno de transporte FT, como para a mecânica dos fluidos, seria o N igual a 7. Então, novamente, recorrendo a essa definição, velocidade média, 1 sobre área integral do limite 1 ao limite 2 da função vezes dA, onde a área é πr ao quadrado, onde o dA é 2πr dr, onde o R varia de 0 a R1, e onde a função agora para o escoamento turbulento é essa. Resolvendo a integral, para n igual a 7, vamos achar que a velocidade média seria 49 sobre 60 da velocidade máxima. Na situação, então, do conduto de seção circular forçada, eu tanto posso usar velocidade média igual ao máxima sobre 2 para o escoamento laminar, quanto 49 sobre 60 vezes a velocidade máxima para o turbulento, sem ter que ficar comprovando coisa em cima nenhuma, porque isso já foi comprovado na parte teórica. Agora, e se o Reynolds estiver entre 2.000 e 4.000? O que está acontecendo aqui? Nessa situação, nós vamos ter o que chamamos de escoamento de transição. Importante observar que nada, praticamente nada é calculado para esse tipo de escoamento. Ou eu calculo com as condições do laminar, se ele estiver mais próximo do laminar, ou eu calculo nas condições do turbulento, se ele estiver mais próximo do escoamento turbulento. Vamos agora recordar o conceito de diâmetro hidráulico. O diâmetro hidráulico é fundamental para que possamos generalizar as informações que foram pesquisadas, onde se estabeleceu equações para condutos forçados e de seção circular. Como que eu faço isso? Eu vou definir o diâmetro hidráulico como sendo 4 vezes o raio hidráulico. E o raio hidráulico, a área da seção formada pelo fluido dividido pelo perímetro molhado. A área da seção formada pelo fluido dividido pelo perímetro molhado. Importante lembrar que o perímetro molhado é definido pelo contato do fluido com parede interna. Se eu aplicar esse conceito do diâmetro hidráulico para um conduto de seção circular e forçado, vai ficar claro como que eu consigo generalizar as informações, ou seja, as equações obtidas para esta situação. Aqui eu tenho um conduto forçado, o fluido tem contato total com a parede interna, o diâmetro interno vou chamar de D, a partir daí eu tenho que a minha área da seção, que coincide com a área da seção formada pelo fluido, é πr ao quadrado ou πd ao quadrado sobre 4. Já o perímetro molhado seria 2πr ou πd. Calculando o diâmetro hidráulico, 4 vezes o raio hidráulico, onde o raio hidráulico é a área sobre o perímetro molhado, nós vamos ter a simplificação do 4 aqui, 2, vamos eliminar o π e vamos simplificar o raio. Vamos ter que o diâmetro hidráulico vai ser 2 vezes o raio, ou seja, o diâmetro interno. Ora, portanto, eu posso simplesmente, onde eu tenho nas equações o diâmetro interno, substituir pelo diâmetro hidráulico, que nada se alterou, já que eles são iguais nessa situação. Porém, o diâmetro hidráulico eu vou poder definir para qualquer tipo de seção. E com isso eu generalizo as equações que ora eram restritas para seções circulares. Vamos agora recordar o conceito de vazão em massa. Vazão em massa é a massa dividido pelo tempo. Agora, como é que eu acho a massa? Ora, que a massa poderia ser definida em função da massa específica, já que a massa específica é considerada constante. Então, eu vou ter que a massa é a massa específica vezes o volume. Desta forma, a vazão em massa seria a massa específica vezes o volume dividido pelo tempo. Com isso, o volume sobre o tempo é vazão em volume. Eu vou ter que a vazão em massa seria a massa específica vezes a vazão em volume, ou seja, a massa específica vezes a velocidade média de escoamento vezes a área da seção formada pelo fluido. E a vazão em peso? Vazão em peso é o peso dividido pelo tempo. Peso é o peso específico vezes o volume. Volume sobre o tempo é vazão em volume. Então, eu vou ter que a vazão em peso seria o peso específico vezes a vazão em volume. Ou seja, peso específico vezes a velocidade média de escoamento vezes a área da seção formada pelo fluido. Unidades das vazões. Vazão é metro cúbico por segundo no sistema internacional. Também no sistema internacional, vazão em massa seria quilo por segundo. E a vazão em peso seria newton por segundo. Outros sistemas, CGS, eu teria a vazão centímetro cúbico por segundo. A vazão em massa, grama por segundo. A vazão em peso, dina por segundo.
é importante lembrar o seguinte: nas soluções dos problemas, temos que trabalhar com equações homogêneas, ou seja, aquelas onde ambos os membros são definidos pelo mesmo sistema de unidade. As grandezas têm que estar no mesmo sistema de unidade para poder efetuar os cálculos diretamente. Vamos agora recordar a equação da conservação de massa ou a equação da continuidade. Primeiro, considerando um sistema com uma entrada e uma saída. Nessa situação, para o funcionamento adequado, eu não quero que entre as seções 1 e 2 tenha nem acúmulo, nem falta de massa. Dessa maneira, eu vou falar que a massa que entra é igual à massa que sai. Se eu considero a massa por unidade de tempo, eu vou ter que a vazão em massa que passa em 1 é igual à vazão em massa que passa em 2, ou seja, massa específica em 1 vezes a velocidade média em 1 vezes a área em 1 é igual a massa específica em 2 vezes a velocidade média em 2 vezes a área em 2. Isso é uma constante. Agora, no caso de eu considerar um escoamento incompressível, onde a massa específica é considerada constante, lembra? Eu defino um escoamento incompressível, aquele que apresenta a massa específica constante. Nessa situação, eu vou simplificar essa massa específica e vou ter que a velocidade média em 1 vezes a área 1 é igual a velocidade média em 2 vezes a área 2, ou seja, a vazão e volume em 1 é igual a vazão e volume em 2, que é uma constante ao longo do escoamento. Caso das instalações hidráulicas com aplicações em saneamento, em distribuições de água fria. Vamos continuar com essa equação da continuidade, essa equação da conservação em massa, e vamos considerar um sistema com diversas entradas e diversas saídas. Nesse caso, eu vou impor que a somatória das vazões em massa que entram tem que ser igual à somatória das vazões em massa que saem. Aqui, vamos observar o seguinte: se eu formo uma mistura homogênea, além da somatória das vazões em massa serem constantes, nós também vamos colocar que a somatória das vazões em volume também vão ser constantes. Ou seja, a somatória das vazões em volume que entram é igual à somatória das vazões em volume que saem. Vamos aplicar os conceitos na solução de problemas e aprender fazendo. Isso mesmo, só que antes é fundamental que a gente faça uma síntese do que entendemos nessa aula 3. Essa síntese, ela também pode ser vista no YouTube. Lá, o Mind Map vai estar mais detalhado. Aqui, ele está muito pequenininho, é só uma chamada. Lá, vocês poderão ver com detalhes. Para isso, basta copiar esse endereço e viajar um pouquinho e analisar essa síntese, onde nós começamos com regime permanente, conceito de vazão, classificação, conduta e vamos até a equação da continuidade. Vamos agora tentar aplicar essa síntese que vocês já viram nas soluções de problemas. Afinal, a vida é feita para se resolver problemas, mas não esqueça também de criar oportunidades ao longo dela. O primeiro problema, simplesmente, é para aplicar o conceito de vazão de forma direta na experiência de Reynolds. Você vai aplicar o conceito de vazão igual volume dividido pelo tempo e, posteriormente, vai calcular a velocidade média. Vai aplicar que a vazão é velocidade média vezes a área da seção formada pelo fluido. No caso, é um tubo de vidro. Esse conduto é forçado e de seção circular. Então, a área πr ao quadrado ou πd ao quadrado sobre 4. Aqui estão as respostas para vocês verificarem se o que vocês fizeram está correto. Já no segundo exercício, eu vou aplicar o conceito de raio hidráulico e diâmetro hidráulico, fundamental para se generalizar as informações colhidas. Feito o cálculo do raio hidráulico, do diâmetro hidráulico, após vocês recordarem como é que eu determino a área de um trapézio, ou eu posso também dividir esse trapézio em 2 triângulos e um retângulo. Isso é com vocês, vê aquilo que é melhor para vocês. Vamos recordar o cálculo dessas áreas e o cálculo do perímetro molhado. Lembrando que perímetro molhado, eu tenho contato de fluido com parede interna. Então eu teria aqui esse lado e esse lado. A superfície livre não entra para o cálculo do perímetro molhado. Com isso, vocês vão achar o raio hidráulico e o diâmetro hidráulico. E é uma maneira de eu generalizar as informações. Por quê? Porque eu vou definir o número de Reynolds. Ora, como que eu ia pensar num diâmetro com esse tipo de seção? Impossível, mas tendo o diâmetro hidráulico, eu posso calcular o Reynolds. Ou vocês vão calcular o Reynolds e vão classificar o escoamento em laminar, transição ou turbulento. Como o Reynolds vai dar muito maior do que 4.000, é claro que o escoamento deve dar turbulento. Qualquer dúvida na resolução dos exercícios, não esqueçam de entrar em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br.
Nosso terceiro problema. Esse terceiro problema, eu vou ter que primeiro, através das condições de contorno que foram dadas, olha, observem aqui, eu tenho a velocidade na superfície livre e tenho a velocidade a 0,5 metros do fundo. Então, eu estou numa posição e tenho a velocidade. Então, com essas condições, eu vou acabar achando o C1 e vou acabar achando o C2. Vou cair num sisteminha de equação com duas incógnitas e duas equações. Fácil de resolver. Posteriormente, eu vou ter que recordar o conceito de integral. Lembrando que a velocidade média é 1 sobre área, integral do limite 1 ao limite 2 da função vezes dA. A função é essa daqui. Só que depois de vocês terem achado C1 e C2. A área, no nosso caso, é B vezes H. Eu estou afirmando que eu não vario com B, então, no nosso caso, o dA seria o B vezes dy, com dy variando de 0 a h. Vou aplicar a integral para o cálculo da velocidade média. Vocês podem acompanhar a solução desse exercício também no YouTube, no canal Alemão Mac2 Resolve. Está aqui o endereço. Mas é fundamental que vocês tentem fazer antes de olhar a solução. Façam, olhem a solução e, se houver alguma dúvida, não se acanhem em entrar em contato comigo. No exercício 24, já parto para um sistema com diversas entradas e diversas saídas. Vou aplicar todas as situações anteriores, mais a condição de ter uma mistura homogênea. Lembre, na mistura homogênea, além da somatória das vazões em massa, eu coloco que a somatória das vazões em volume também vai ser constante. Então é para relembrar isso. Um exemplo prático disso seria a mistura de ar combustível. Eu quero ter uma mistura homogênea no meu motor. Também a solução está no meu canal, Alemão Mac2 Resolve, está aqui o endereço, mas é fundamental que vocês façam antes de olhar a solução. O terceiro exercício é para brincar um pouquinho com a parte de Reynolds, escoamento laminar, escoamento turbulento. Aplicar os conceitos abordados anteriormente. Solução também no YouTube, está aqui o endereço, vocês podem acompanhar lá. Novo exercício baseado na experiência de Reynolds. Então, é um exercício onde você vai ter que interpretar o texto e aplicar os conceitos de número de Reynolds, velocidade média, de vazão, para resolvê-lo. Solução também no YouTube, vocês podem acompanhar e qualquer dúvida entrar em contato. Esse exercício eu vou ter a formação de uma mistura que vai ser envasada. Eu entro com xarope, entro com água, faço a mistura e envaso. Primeiro, eu vou recordar o conceito de escoamento laminar e como eu determino a velocidade média no escoamento laminar para um conduto forçado de seção circular. Dessa maneira, eu vou achar a vazão que eu tenho do xarope entrando. Posteriormente, eu vou aplicar o conceito de vazão e volume dividido pelo tempo, interpretando o texto e verificando como eu faço o envasamento, vou achar a vazão que saia. Em seguida, a somatória das vazões na bomba. Então, eu tenho uma vazão aqui, entrando na bomba, uma vazão saindo, uma vazão na derivação, se é que ela existe. E vou achar essa vazão da derivação. Posteriormente, vou aplicar novamente a condição de somatória das vazões em massa que entram igual a somatória das vazões em massa que sai. No caso, também eu quero uma mistura homogênea e vou resolver o problema. Solução também no meu canal no YouTube. Esse daqui, idem, é um exercício que caiu em prova no curso de Mecânica dos Fluidos lá na Faculdade de Engenharia Industrial, na FEI, e que aplica todos os conceitos anteriores. Novamente, é fundamental eu saber o que é o escoamento laminar, o turbulento, as condições, nesse caso, se o conduto é de seção circular e forçada para relacionar a velocidade média com a velocidade máxima, e a equação da continuidade, ou seja, de conservação de massa. Dessa forma, resolvo o exercício. Solução também se encontra no YouTube. O 29, agora começando a mexer já com um pouquinho com gás. Vamos mexer com ar nesse caso. Quando eu trabalho com gás, eu tenho que necessariamente trabalhar com a vazão em massa. E aí eu vou novamente aplicar a equação da conservação em massa, mas não mais com a condição de escoamento incompressível, e resolver esse exercício proposto. Lembre, ao resolver o exercício, você vai estar fortalecendo a sua memória e ampliando a sua inteligência. Solução pode ser acompanhada também no meu canal no YouTube. E, finalmente, um exercício para que possamos, além de recordar todos os conceitos abordados na cinemática dos fluidos, recordarmos também a equação de Clapeyron reescrita de maneira conveniente para a mecânica dos fluidos, onde tenho a pressão na escala absoluta, dividido pela massa específica, igual à constante do gás, já que eu peguei
a constante universal e dividir pela massa molecular, vezes a temperatura em Kelvin. Essa temperatura tem que estar em Kelvin. Dessa forma, com essa equação de estado, eu vou achar a massa específica em 1, a massa específica em 2. Depois eu vou fazer um balanço, lembrando que a pressão permaneceu constante, tanto em 1, 2, como no sistema. Vou fazer um balanço e obter as respostas. Qualquer dúvida? Então aqui as respostas, qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. É fundamental que antes que você vá para a próxima aula, tenha resolvido os 10 problemas. E não esqueça, a pior mentira é mentir para si mesmo. Então, tentem resolver antes de ver a solução. Resolvam, vejam a solução. E persistindo a dúvida, entre em contato que eu vou estar sempre disposto a ajudar. É uma forma de você ampliar a sua inteligência. Fundamental para os dias de hoje. Hoje não é o diploma que vai garantir o seu emprego, mas a sua inteligência. Quer mais? Pode acessar aqui. Aqui eu tenho um livro do que estamos abordando nessas aulas. Bons estudos.